pastor Delso, com a sua experiência, com a sua bagagem, né, com essa sua vivência, né, nesse ambiente teológico, você considera a Igreja Cristã Maranata uma igreja cristã genuinamente falando? Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta aqui com o pastor Delso, que já foi apresentado na nossa live anterior. Se você não assistiu, vale a pena você assistir, porque na primeira live ele nos conta um pouquinho da sua trajetória e como ele chegou, como ele se tornou, então, um funcionário do presbitério, né, da Igreja Cristã Maranata, do presbitério Espírito Santense. E agora ele vai, né, prosseguir aqui nesta nossa entrevista e vai nos contar um pouquinho agora sobre o que aconteceu depois que ele se tornou, então, um funcionário do presbitério da Igreja Cristã Maranata. Delso, mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Amém, pastor Solon. Obrigado aí pelo convite. Agradeço a todos aí que estão vendo essa live, né? Os que vão assistir fora do ao vivo também. Então, vamos continuar a história aqui. Peço a você que volte e veja a primeira parte, senão você fica um pouco perdido, né? Nós estamos contando uma história em ordem cronológica de tempo e nós estamos aqui no meio da história. Eu queria só retomar então, pastor Delson, é o seguinte, você chegou então no presbitério, a um convite do próprio pastor Gedeuti. Lá realmente ele gostou do primeiro livro que você escreveu, teve até uma proposta de incluir um capítulo no seu primeiro livro, e daí então a relação ela estava muito boa, estava muito bacana, você estava muito bem integrado, muito bem posicionado, muito bem colocado, né, no âmbito da Igreja Cristã Maranata. E apesar de tudo isso, apesar de você estar bem, de você estar ali perto do poder, de você estar ali de um certo modo muito prestigiado pelo próprio presidente da Igreja Cristã Maranata, eu queria saber, pastor Delso, o que foi que aconteceu? Quando foi que você começou a perceber que alguma coisa, então, ela não estava certa nesse relacionamento, na doutrina, na prática da Igreja Cristã Maranata? O que foi que aconteceu para essa relação azedar, vamos dizer assim? Tá bom. Essa é a pergunta-chave, né? A resposta a essa pergunta que foi uma mudança completamente no rumo da história ali. Então, eu estava ali há um ano trabalhando no presbitério, tinha publicado um livro, a coisa estava andando bem, só que houve um momento nessa história que Deus estava me levando para um chamado. E esse chamado eu iria me desligar da Igreja Maranata, né? Então eu falo, é um negócio muito contraditório você falar isso para um membro da Igreja Maranata hoje, que alguém recebeu um chamado de Deus para ir para outra denominação, digamos assim. Mas olha só o que aconteceu. Eu estava muito envolvido com jovens que saíram para pregar em igrejas, né? Isso era o ano 2009, já caminhando para o ano 2010. Aí, pastor Solon, eu fui numa igreja com um grupo de jovens e um jovem ali me falou o seguinte, assim, rapaz, meu pai fumava, então eu fiz o jejum de uma semana até meio-dia pela libertação do meu pai foi liberto. Ele me contou isso. Rapaz, aquilo ficou martelando na minha cabeça, parecia que Deus estava querendo aquilo de mim também, sabe? Então eu decidi fazer um jejum também de uma semana até meio-dia. De uma semana fazer um jejum até meio-dia. Coisa que eu nunca tinha feito nem um dia até meio-dia. E coisa que também, se você chegar hoje, qualquer membro da Igreja Maranata chegar e falar que está fazendo um jejum desse, ele pode ser criticado, né? Está fora do corpo, né? Porque não é a orientação que veio de cima. O que não acontece em outras igrejas. Eu como membro da Igreja Assembleia de Deus hoje, você pode chegar, eu estou fazendo um jejum, vou fazer um jejum assim, ninguém vai interferir, é sua vida com Deus, ninguém tem direito de interferir nisso. Você acha que você deve jejuar, se você acha que você deve subir no monte e orar mais,
Se você acha que você deve ler mais a Bíblia, você assim o faz, você estará aproximando de Deus e ponto final. Então, pastor Saulo, eu resolvi fazer aquele jejum. Rapaz, e durante aquela semana, meus olhos foram descortinados para algumas coisas. E a principal coisa foi que, ao fim daquela semana de jejum, um dia, eu acho que era quinta-feira, eu estava na igreja, e, pelo que eu me lembro, eu estava no culto, e eu vi a voz do Espírito Santo falando comigo, eu vi a voz de Deus falando comigo essa frase: haverá salvação de vidas durante a grande tribulação, haverá salvação de vidas, haverá salvação de vidas após o arrebatamento da igreja. E o Gedeuti, ele estava batendo diretamente contra isso, ele estava falando muito nessa época que não haverá salvação para ninguém após o arrebatamento. Então, isso é uma doutrina da Igreja de Maranata. Talvez não é muito falado hoje, mas o fato é que naquele dia, naquele mesmo dia, eu sentei no banco, era o último dia do jejum, e me veio na minha mente claramente uma certeza: haverá salvação de vidas após o arrebatamento. E o pastor que estava no culto ali, o pastor local ali na igreja de Vila Velha, no centro ali, ele falou assim: não haverá salvação de vidas, ninguém poderá ser salvo após o arrebatamento da igreja. Qualquer um que fale isso está pregando uma inverdade bíblica, não sabe o que está falando e tudo. Rapaz, mas aquela certeza bateu tão forte dentro de mim que eu fui para casa naquele mesmo ímpeto do primeiro livro lá atrás, de descobrir a verdade. E eu peguei a minha Bíblia, abri e fui entrar para o Apocalipse adentro. E eu comecei a perceber que aquela certeza que veio dentro de mim é algo de Deus, porque eu comecei a ver aquilo em Apocalipse. E comecei a entender que dentro de Apocalipse aquilo era uma coisa clara. E aquilo deu um nó na minha cabeça, porque eu disse, né? Eu estou na obra verdadeira, eu estou na obra revelada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo me trouxe uma informação que está contra o que a liderança da igreja está ensinando. Eu não admito estar num lugar com ensinamento errado, entendeu? Então ali alguma coisa começou a não bater. Então eu fui conversar com pastores de outras denominações para ver o que eles entendiam disso, e professores de curso de teologia, como eu falei no vídeo 1, eu sempre fui aberto ao conhecimento, entendeu? Eu nunca me limitei dentro da Igreja Maranata ao conhecimento só que eles ensinavam. Aí eu conversei com o pastor da Batista, eu disse, não, é entendido dentro da teologia que haverá salvação de vidas durante a grande tribulação, algumas vertentes, né? Apocalipse é o livro onde há mais divergência de opiniões, e eu respeito opiniões de outras pessoas, de outros estudiosos, mas nesse ponto, aqueles que estudam Apocalipse, que entendem dentro do fim dos tempos haverá o arrebatamento e o mundo entrará numa grande tribulação, para essa linha que prega essa linha, que entende essa linha na Bíblia, acontecerá o arrebatamento, acontecerá 7 anos de grande tribulação, e acontecerá a vinda de Cristo e o milênio. É perfeitamente claro que haverá salvação de vidas dentro da grande tribulação. Até porque você pode pensar num ponto de vista muito lógico. Após o arrebatamento, o anticristo vai implantar a marca da besta. Para que ele vai fazer isso se todo mundo tivesse perdido ao inferno? Para que ele ia perder tempo de querer ficar marcando as pessoas? Entendeu? É uma questão, a princípio, de lógica, você já vê que existe alguma coisa estranha. Se aconteceu o arrebatamento, está todo mundo no inferno, para que o diabo vai ficar tendo trabalho de marcar as pessoas? Aí você começa a entrar na Bíblia e começa a ver, Apocalipse capítulo 13, há 2 bestas, uma que emerge da terra, outra que emerge do mar. O poder das 2 bestas se resume o poder da besta se resume a uma coisa só. A besta colocará a sua marca em todos, ninguém poderá comprar nem vender sem a sua marca. Hoje em dia é muito falado do tal do biochip, né? Hoje a mídia amenizou isso, mas a própria mídia global aí falou muito do biochip.
e estudiosos aí de escatologia apontavam muito para a marca da besta ser até o tal do biochip, mas a marca da besta só vai saber mesmo quem estiver vivendo aqui na época. Mas acontece o seguinte, que o poder da besta é o seguinte, ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver a sua marca. E terá poder de matar todos os que não tiverem a sua marca. E lá à frente, Apocalipse fala, João fala, vi um coral cantando diante do Cordeiro, aqueles que saíram vitoriosos da marca da besta e não colocaram a sua marca, nem o seu sinal na sua testa e na sua mão, e saíram vitoriosos e cantaram um cântico de vitória diante de Deus e do Cordeiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? São pessoas que perderam o arrebatamento, ficaram dentro da grande tribulação, viram o erro que cometeram, viram que não estavam preparadas, mas sabem quem é o anticristo está governando o mundo, sabem o que ele está colocando lá é a marca da besta, que é um pacto com ele, e quem coloca essa marca da besta vai descer direto ao inferno após a morte. Não há salvação para as pessoas, e rejeitaram essa marca, mas morreram por rejeitar essa marca. Então a morte, por isso que Paulo falava, a morte para mim é Cristo, a viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Na idade da igreja primitiva também, todos os cristãos que eram martirizados, que eram mortos, eles saíram dessa terra vitoriosos. Então, quando um cristão era morto, ele vencia o Império Romano que estava matando ele. Ele vencia, ele não se subjugava a adorar o imperador romano como Deus ou não se curvar a nenhum outro Deus. Os 4 amigos de Daniel ali, que não se curvaram perante a estátua que Nabucodonosor fez e decidiram ficar em pé e ser jogados na fornalha de fogo, se eles tivessem sido, se eles tivessem sido reduzidos a cinzas, eles tinham saído vitoriosos daquela situação por Deus, entendeu? Deus resolveu preservá-los pela fidelidade dele, mas se tivessem morrido, teriam saído vitoriosos. Então, na grande tribulação, que essa linha teológica entende que acontecerá o arrebatamento e depois a grande tribulação e depois a vinda de Cristo como milênio, quem percebe essa linha, percebe claramente dentro da teologia, dentro da Igreja Batista, Assembleia de Deus, muitas outras igrejas menores, que haverá salvação após o arrebatamento dentro desse ponto de vista. O texto é claro. E se você pegar Apocalipse 20, capítulo 4, deixa eu abrir aqui. Você pode abrir aí, só abre a Bíblia aí e joga. Pode ler esse texto aí. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dado a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O texto é muito claro. As pessoas que não aceitaram a marca da besta, nem o seu sinal na sua mão, na sua testa, elas foram degoladas, foram mortas aqui, mas viveram e reinaram com Cristo, foram salvas. Entendeu? Ou seja, quando acontecer o arrebatamento, o anticristo ele vai começar a marcar todo mundo, que é um pacto com ele. É um pacto irreversível. Tanto é que, depois desses primeiros 3 anos e meio, lá na frente, quando um anjo brada na terra e vem derramar 7 taças com a ira de Deus, me parece que já está em Apocalipse 15, uma das taças é derramada sobre aquelas pessoas que colocaram a marca da besta. Entendeu? Então, todas as pessoas que colocaram a marca da besta começam a aparecer chagas malignas e mortais sobre aquelas pessoas que colocaram a marca da besta. Então, colocou a marca da besta antes, é inferno, a pessoa está fazendo um pacto com o diabo. E aqueles que não pactuarem, que suportarem isso, é lógico que mediante de um arrependimento muito grande, por não estavam preparados para o arrebatamento, mas você vê a misericórdia de Deus agindo até aí.
Então, eu percebi isso, primeiro, eu tive aquela experiência forte que Deus falou comigo depois de 7 dias jejuando até meio-dia, que haveria salvação de vidas durante a grande tribulação, após o arrebatamento. Então, eu fui para o texto bíblico e comprovei que isso é verdade. E aí, meu irmão, já não havia lugar para mim dentro de igreja Maranata, dentro de obra perfeita revelada, dentro de nada, porque, para mim, fundamentalmente, em primeiro lugar, é a Bíblia. Nós não podemos ser guiados por revelação, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. É a Bíblia que é o norte para a sua vida. Se você matricular o seu filho na escola mais luxuosa do mundo, na mais bonita, na mais bem ornamentada, que tem a fachada mais bonita, os professores mais bem trajados, e depois você pega o livro que o professor está ensinando o seu filho e vê que o que está escrito no livro é uma coisa e que o professor está ensinando outra, você vai ficar com quem? Com o livro, né? O livro que é o norte para o que o menino deve estudar, é por aí. O nosso norte é a Bíblia, a nossa Bíblia é pautada pela Bíblia. Então, se alguém está ensinando uma inverdade bíblica, alguma coisa que não casa com a Bíblia, ou está tendo, ou por mais que ele fale assim, não, é uma interpretação, se for interpretação que está fora da Bíblia, não tem várias interpretações. Um texto tem uma interpretação só, o autor quis falar uma coisa e ponto final. Entendeu? Não tem disso de um interpretar. A Bíblia, ela pode sim ter várias aplicações, entendeu? Um texto ele pode ter várias aplicações. Um exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, deitar-me faz em vez de pastos, guia-me mansamente às veredas das águas da justiça, por amor de teu nome. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, isso é um fato, mas o Senhor é meu pastor e nada me faltará em vários momentos da minha vida, no meu trabalho, numa área de desemprego, ou na saúde. Então, um texto bíblico, ele pode se aplicar em situações diferentes, mas a interpretação é uma só. Então, erra quem distorce a interpretação do texto. Então, a teologia, eu volto a afirmar, a linha teológica que vê o arrebatamento, grande tribulação e milênio, vê claramente salvação durante a grande tribulação. Aí eu estava lá, dentro de uma igreja, que estava ensinando para mim um contrário, e isso eu não aceitaria de forma alguma. Então, a minha cabeça começou a dar um nó. E eu comecei a entrar num processo em um atrito interno, em uma desorientação. Eu tive uma certa desorientação mental. Eu fiquei um pouco desorientado sobre aquilo. Eu pensei assim, está me sendo ensinado que eu estou na única obra verdadeira do Espírito Santo, a obra maravilhosa que o Senhor nos revelou e tal, e por que esse ensinamento dessa obra não está batendo com a Bíblia? Que negócio que é esse? Entendeu? Aí eu comecei um processo de busca de novo, de pedir uma direção de Deus. Aí naquele processo de busca, no segundo processo, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava numa casa muito velha, caí nos pedaços e tinha uma mulher endemoniada à volta dessa casa que tentava me impedir o tempo inteiro de sair daquela casa, e havia uma casa muito nova, que eu tinha que sair daquela casa velha e ir para a casa nova. E a mulher endemoniada tentando me impedir de sair daquela casa velha. Aí eu acordei e eu tive o discernimento pelo Espírito Santo que ali realmente Deus estava me tirando daquela igreja que eu estava, iria me levar para outra igreja. Literalmente sair de uma denominação e ir para outra denominação e ponto final. Então isso aconteceu, então ali caiu a ficha. Falei assim, não, eu tô no lugar errado. Não é para mim eu estar aqui. Eu vou continuar orando que Deus vai me guiar. E comecei a orar o que Deus queria de mim, o que o Senhor quer de mim. Então foi montando um quebra-cabeça, Deus foi me dando orientações completamente pessoais e me dando a incumbência de divulgar isso às pessoas. Essa informação acontecerá o arrebatamento e acontecerá salvação de vidas dentro da grande tribulação para aqueles que o texto está claro, você vai interpretar o que ali. Na Bíblia fala que o anticristo vai vir e vai colocar a marca da besta em todo mundo. A marca da besta é o 666. Ninguém sabe o que é fisicamente, mas ninguém vai poder comprar nem vender sem essa marca. E lá na frente fala, vi os vitoriosos que foram mortos pelo testemunho de Deus, por amor à palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem aceitaram sua marca, nem o seu sinal na sua testa, na sua mão, e viveram e reinaram comigo
com Cristo durante 1000 anos. O que está falando? Como interpretar alguma outra coisa? Entendeu? Não tem como interpretar outra coisa. Ninguém tem autoridade de chegar e falar assim, não haverá salvação após o arrebatamento. Essa pessoa está se condenando perante a palavra. Porque lá no fim de Apocalipse fala, malditos serão aqueles que acrescentarem ou tirarem qualquer palavra da profecia desse livro. Ponto final, irmão. Erra é quem está querendo falar isso, sei lá, por medo. Se eu falar a verdade, todo mundo vai sair da minha igreja. Se o pessoal descobrir a verdade, todo mundo vai para o mundo, porque tem chance depois. Sei lá o que pensam. Mas fato é que eu fui literalmente, isso que eu falo, eu fui literalmente liberto por Jesus Cristo de estar congregando nessa igreja. Jesus Cristo me libertou dessa igreja. Deus. E aí, nesse processo de oração, outras doutrinas foram caindo por terra, né? Na sequência, já foi a doutrina do clamor pelo sangue de Jesus, que eu percebi que aquilo era um amuleto de sorte que tinham colocado dentro da minha cabeça, entendeu? Assim como uma pessoa carrega um crucifixo no peito, aquela mãozinha de figa assim, ó, um chaveirinho, já viu? Tem gente que carrega figa e tal, alguém coloca um santo dentro de casa, acredita que o santo vai protegê-lo, pé de coelho. O clamor pelo sangue de Jesus é um amuleto de sorte que colocaram dentro da minha cabeça e colocaram na cabeça de todo mundo, e você pode só usar aquilo ali. Então você não tem que orar, você não tem que ter uma santificação, você não tem que levar uma vida de santificação que você tem que lutar contra a sua carne. É só você clamar pelo sangue de Jesus que vem. Delcio, então, pelo que eu entendi, você mesmo estando ali dentro, ali no presbitério, e tendo até uma influência, uma situação boa, me lembro até uma vez que você me contou que eles queriam, inclusive, te levar para poder, parece que dar uma aula no Manaim, né, se não me engano. Acho que você me falou um negócio desse no passado, aí, uma dessas vezes que a gente conversou. Mas então, quer dizer, nessa situação boa, e aí você começou então a ficar incomodado, porque de um modo ou de outro, parece então, pelo que você está dizendo, que o Espírito Santo começou a operar na sua vida e abriu os seus olhos para a questão realmente de ensino, a questão doutrinária, que são as bases que a Maranata diz tanto, né? Valoriza tanto, porque é doutrina, porque falou contra a doutrina e aquele negócio todo. E de repente você sozinho, estando ali no meio, naquele meio, e sem ter hoje, naquele tempo você não tinha essa quantidade de informações que a gente tem hoje, né? Ou seja, então parece que foi um processo mesmo interior, né? O Senhor mesmo foi te movendo, falando com você, e você foi percebendo, e começou pela questão do Apocalipse, depois foi percebendo também nas outras doutrinas. Agora, aí você entrou num processo realmente que é um processo muito difícil, porque as pessoas que saem da igreja por conta de uma questão administrativa é uma coisa, né? Agora, sair realmente porque você começou a enxergar que os fundamentos da igreja eles não estão bem postos ou bem, né, sedimentados ali na Bíblia, então isso faz toda a diferença. Mas então, depois que você começa então a perceber tudo isso, você começa a ficar incomodado com tudo isso, como que foi o seu desligamento em si? Porque a gente sabe que o desligamento na igreja Maranata, ele nunca é amigável, né? É só você olhar aí para você ver como são tratadas as pessoas que se desligam da Maranata. Tratadas como caídas, como apostas, como anátemas, né? Então são usados vários textos, com várias representações, agora estão usando até Caim, né, para poder fazer uma relação com quem deixou a igreja. Então, como não há uma separação amigável da igreja Maranata, como foi então que aconteceu o seu desligamento? Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Aí, pastor Solon, essa pergunta casa bem com o restante da história. Então, eu estava naquele processo de libertação pelo próprio Senhor Jesus da Igreja Maranata. E ele estava me levando ao meu chamado. Então, eu vi que ele estava me incumbindo de divulgar essa informação. Então, eu comecei a trabalhar em um novo livro. Então, dentro de um ano, eu comecei a trabalhar num novo livro, que foi esse livro aqui, ó. O Segredo de Patmos.
O destino da humanidade selado em nossa geração. Aqui, ó. Comecei a trabalhar nesse novo livro, sobretudo dentro dessa ótica que nós estamos falando agora. Então, eu comecei a escrever e comecei a aprofundar na geopolítica e comecei a perceber que havia um plano global para a vinda de um líder mundial. Entendeu? Porque, na minha visão, o anticristo iria tipo, aparecer assim, todo mundo iria para o lado dele. Mas, na verdade, não é assim. O anticristo é uma pessoa que está sendo preparada para isso e os líderes mundiais sabem disso. Entendeu? Então, tem muitos líderes mundiais que são literalmente adoradores do próprio diabo. Ninguém sabe, entendeu? Pactuam com o próprio diabo ali para trazer esse líder mundial. Então, esse livro, O Segredo de Patmos, ele foi em torno disso, para mostrar as evidências disso e culminar lá no arrebatamento e como será a grande tribulação, e se caso você vacile e perca o arrebatamento, saiba aonde você se meteu, entendeu? Você vai para o céu o seu sangue vai ser derramado agora para você ir para o céu. O sangue de Jesus abriu a porta, mas o seu vai adornar o caminho para você chegar lá. Então eu publiquei esse livro. Talvez um pouco meio inocente, como o Martinho Lutero, porque na minha cabeça eu estava pensando o seguinte: eu vou alertar de Deus do erro que ele está cometendo. Entendeu? Igual Martinho Lutero quis alertar o Papa, né? Chega para o Papa lá, não, Papa, né? Tem que corrigir, quis reformar a igreja, né? Por isso que ele chamou Reforma Protestante. Publiquei o livro. Eu não tinha dinheiro para publicar esse livro. Eu fui publicá-lo no meu próprio bolso. Aí, a publicação desse livro, como eu já tinha feito na mesma gráfica, a gráfica me deu um crédito e fez a publicação de 500 exemplares e mandou, junto com os exemplares, 4 boletos de R$1.000. Ficou por R$4.000, 4.000. E eu não tinha dinheiro, né? E eu orei a Deus e falei assim: o senhor quer que eu publique esse livro? Então eu não tenho recurso não, mas vamos publicar, vamos meter a cara. Então, rapaz, aí eu tô lá trabalhando no livro, e quando eu cheguei a publicar o livro, o primeiro exemplar, eu emiti até uma nota de consideração, tipo autografando ele ao Gedeuti, e mandei lá para o secretário Gedeuti, né, porque ele estava viajando, entrega Gedeuti para mim tudo. Meio naquela inocência, assim, de vou avisar ele. Rapaz, aí ele foi, quando ele tomou conhecimento, né, do livro lá e tal, que eu deixei isso muito bem claro no livro, isso vai contra o que estava sendo falado pela igreja, e nisso também eu já tinha sido liberto das doutrinas da Maranata e estava até congregando em outra igreja. Eu tinha saído da igreja Maranata, mesmo trabalhando no presbitério. Aí o secretário do presbitério me ligou falando que negócio é esse, você publicou um livro? Assim, porque eu publiquei seguindo uma direção de Deus para minha vida. Aí ele veio até falando, que direção é isso? É dom fora do corpo? Entendeu? Que negócio, então, Deus não pode orientar a sua vida pessoal, não, que é dom fora do corpo. Tem que passar pelo crivo, né? Aí eu falei assim, eu tive uma experiência pessoal com Deus que me levou a isso. Eu falei, então, eu tinha que conversar com você lá no presbitério. Aí eu fui, aí ele me demitiu naquela reunião, mas eu deixei claro para ele que eu já não estava congregando na igreja Maranata, né? Eu já tinha me desligado da igreja Maranata, então houve um ambiente muito, muito hostil ali, né? Palavras ofensivas e tudo, ele me demitiu ali, e aí eu toquei minha vida fora da igreja, entendeu? E aí eu fiquei desempregado, morava numa casa do presbitério, então eu tinha que entregar a casa, mas isso foi numa sexta-feira. Eu fiquei desempregado e eu sabia que eu deveria desocupar a casa. No sábado, eu fui numa palestra de um médico, que ele era pastor também, pregava muito sobre Apocalipse, Grande Tribulação e tudo. E esse livro eu fiz alguns vídeos de divulgação dele, joguei, né, no YouTube, no meu próprio canal aí. Ele pegou alguns vídeos, fazia parte da palestra dele.
e eu fui numa palestra dele na UFES, no sábado, no dia seguinte à minha demissão. Rapaz, você acredita que a minha palestra, a parte dos meus vídeos fazia parte da palestra dele? E o pastor que estava coordenando o seminário, eu já estava dando aula no curso de teologia dele, do meu primeiro livro. Ele me apresentou para ele, aí esse camarada falou assim: ô Deus, como é que você está aí? Ah, tô assim, assim, assim. Rapaz, ele me entregou uma chave de uma casa que ele tinha em Vila Velha, mobiliada. Você pode morar lá pelo tempo que você quiser. Quando eu chego na internet e olho, tinha chegado vários e-mails, né? Porque esse livro tinha sido publicado e já tinha exemplares sendo vendidos. Tinha chegado um e-mail de uma pessoa de BH que viu a minha coragem em publicar o livro e falou assim: ah, eu tenho várias casas aqui em BH, tem 3 casas ocupadas, se você estiver precisando de algum lugar para morar, você pode vir morar em qualquer uma das 3 casas. Rapaz, eu sei que no sábado apareceu 4 casas para eu morar, eu podia escolher qualquer uma delas. Aí eu não sou bobo nem nada, escolhi uma casa completamente mobiliada, né? Você vê como é que Deus direciona a sua vida, Deus vai preparando tudo, entendeu? Igual Elias, ele cumpriu um chamado de Deus em confrontar o próprio rei e foi perseguido. Deus preparou os corvos para alimentá-lo e o rio e a caverna. Então, irmão, eu estou fazendo aqui, eu estou cumprindo um chamado de Deus. Deus me chamou para divulgar isso, eu estou divulgando. Se houver perseguição, Deus vai cuidar das coisas lá na frente. Quem ama, lança fora todo medo, pastor Solo. Entendeu? Então, eu segui ali, e se o senhor me permite contar mais uma experiência que eu tive muito forte nessa época, que eu comecei a dar palestras em um curso de teologia aqui na Grande Vitória. Exatamente, esse livro se tornou uma aula lá do curso de teologia. E esse livro também, essa aula, eu recebi um convite, eu fui para o Nordeste do país para dar aula, dar uma palestra em 4 igrejas lá no Nordeste. Isso logo na sequência ali, entendeu? Aí você lembra que eu tinha publicado o livro, veio 4 boletos, o primeiro boleto ia vencer daí uns dias, eram uns 20 dias, e os outros a cada 30 dias. Aí eu recebi um e-mail de um pastor lá do Nordeste que tinha visto os vídeos de divulgação, eu tinha criado um site também. Falou assim: Delcio, eu queria que você viesse na minha igreja aqui, vai ter um congresso de pastores em Salvador, para 200 pastores interdenominacional, várias denominações. Então eu fui para Acaju, para Salvador, nessas 2 cidades, dar palestra sobre esse livro. E o resultado que eu voltei dessa viagem com R$4.000 em dinheiro da venda dos livros e mais 300 livros, porque venderam 200. Eu voltei exatamente com R$4.000, que era exatamente o valor dos boletos. Então, quitei os livros. Isso foi mais uma experiência. A minha vida começou a ser marcada com experiência pessoal forte com Deus, entendeu? Então, meu irmão, você está vendo isso aqui? Você pode congregar na igreja que for, a sua vida tem que ser estruturada, você e Deus. Não dependa de doutrinas, esquece doutrinas de igreja local. Doutrina está na Bíblia. Você tem que enfiar a cara na Bíblia, ler a Bíblia e absorver a doutrina na Bíblia, entendeu? E eu desafio qualquer pessoa da Igreja Maranata a escrever aqui embaixo qual que é a principal doutrina ensinada por Jesus Cristo. Pastor Sol, eu creio que o senhor sabe, então o senhor não fale. Mas qualquer um da Igreja Maranata, escreva aqui embaixo qual é a principal doutrina ensinada por Jesus Cristo. Uma coisa que ele ensinou a vida inteira. Ele ensinou do início ao fim, ele veio por isso. Ele morreu por isso. Jesus enviou ele, Deus enviou ele por isso. Começou a ficar fácil, né? Mas ele ensinou isso o tempo inteiro. Ele ensinou isso o tempo inteiro para os apóstolos. Entendeu? Então, essa é a principal doutrina de Jesus Cristo. Eu já perguntei a alguns e não conseguiram me responder, né? Então, a doutrina está na Bíblia, irmãos. Ela é muito simples. A palavra doutrina, no hebraico, traduzido de uma forma mais clara, é ensino. Então, o ensino da Bíblia ele é muito simples. Ele não é isso que hoje Deus revelou que é isso. Agora Deus revelou que é para caminhar. Agora Deus revelou que... Não, agora Deus revelou uma nova direção. Não, agora o Senhor revelou outra direção. Conversa fiada, não tem nada disso. O ensino da Bíblia
é um só para você cumprir ele a vida inteira sem um novo, entendeu? Se você seguir a doutrina bíblica, é uma doutrina só, você vai seguir ele a vida inteira até entrar no céu, se você aprender essa doutrina. Então, pastor Sol, o que aconteceu foi isso. Daí eu comecei a ter experiências muito marcantes, porque eu estava desempregado, eu estava me sentindo como Elias lá na caverna, os corvos me... Eu lembro que um dia eu falei assim, pô, meu carro tá com os pneus careca, bicho. Eu passei na loja de pneu, era R$300 para trocar os pneus. Eu voltei para casa, tava jejuando pra caramba. Um amigo meu me ligou, falou assim, André, você recebeu uma doação na minha conta, uma pessoa falou que era para passar o dinheiro para você, que viu o estudo seu na internet. Eu falei assim, quanto que é? Assim, R$300. Opa, a Deus mandando os pneuzinhos do carro novo aí, irmão, tava virando... Eu não falo que eu sou assembleiano porque eu não sou nada, e ninguém deve ser nada. Você não deve ser assembleiano, você não deve ser batista, você não deve ser presbiteriano, isso é defender placa de igreja. E dentro de Assembleia de Deus tem uns religiosos que quer que você defenda aquela placa. Quem é presbiteriano quer que você defenda. Você tem que ser um presbiteriano, não tem que ser nada disso, irmão. Você tem que ser um crente em Jesus Cristo e ponto final, e congregar na igreja que Deus te direcionar. E se ali algum dia Deus der outra direção, você vai para outra também. Não tem problema não. Então, pastor Solomon, então comecei a ter muitas experiências assim. Tem uma outra também que eu estou sem dinheiro, estou sem nada, não tenho cartão de crédito. Eu vou comprando comida no cartão de crédito, que a fatura vai vir lá no dia tal lá. Fui comprando. Supermercado, isso e tal, sem dinheiro nenhum. Aí um dia eu cheguei em casa, vai coçando a cabeça, e eu rodando para a igreja, dando estudo e tal, para todo lado. Aí eu falei assim, nossa, vai cair a fatura do cartão. Olhei lá, R$400. Nossa, 400 conto. Aí eu falei assim, eu tô sem nenhum centavo, eu vou ficar R$400 cheque especial, o juro vai comer solto. Aí eu fui na igreja com um amigo meu, em Vila Velha, eu deixei ele em casa de carro, antes dele sair para dentro de casa, eu falei assim, Deus, eu tô com um envelope aqui, eu vou entregar o dízimo lá na igreja, ó, isso aqui vai confrontar muita gente, hein? Tem líder de igreja aí que vai se torcer de ódio, mas esse irmão, ele tava com um envelope com dinheiro para entregar de dízimo. Ele falou assim, Deus, eu fui na igreja hoje para entregar esse dinheiro de dízimo lá, mas Deus tocou no meu coração para mim te entregar esse envelope, e eu deixei ele em casa. Eu falei assim, rapaz, só falta ter R$400 aí, porque a fatura do cartão de crédito vai bater amanhã. Eu falei assim, rapaz, tem exatamente R$400, quando eu abri tinha 4 notas de 100 lá dentro. Isso é Deus enviando a providência, é os corvos me alimentando. Eu fui, depositei lá, a fatura caiu, eu pelo menos continuei 0-0 no banco, né? Mas sabe o que aconteceu nessa época, pastor Sol? Eu estava relutando em voltar para o meu antigo emprego, eu estava tentando voltar para os Minas, não estava querendo continuar esse caminho de ir em igrejas, pregar, dar estudos, eu estava vendo que era um caminho muito árduo, que você paga um preço muito grande quando você segue seu chamado. E religiosos vão te perseguir, entendeu? Porque você começa a ir contra um sistema religioso. Não estou falando só a respeito de Igreja Maranata, não, outras também. Porque dentro de Manaíns a gente viu muito exemplo ruim, porque realmente tem muito exemplo ruim lá fora. Mas não é por isso que você vai desistir, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo e ponto final. Aí, pastor Solo, o que aconteceu? Eu comecei a orar, e eu falei assim, eu vou fazer um jejum de 30 dias. Ou vai ou racha esse negócio. Porque eu tinha ido para Minas, meu irmão me ligou e falou assim, tem uma vaga de técnico em eletricidade que nem na empresa tal aqui, empresa muito boa. Eu conversei com um cara aqui, toma o telefone do RH, eu liguei o camarada, não, eu falei assim, só passa meu telefone aí, se for de Deus vai dar. Aí o RH ligou para mim no mesmo dia, falou assim, Adelson e tal, a gente está precisando de um técnico aqui, tudo assim, você pode fazer entrevista? Posso, tudo. Empresa grande, não do Posto 12 Minas, mas empresa grande lá na região. Eu fui, fiz a entrevista, o gerente me deu uma prova de elétrica, o supervisor me deu uma prova de eletricidade. Eu estava anos sem mexer com eletricidade, eu tirei 75% na prova. Ele mesmo, depois da entrevista, ele viu a prova e ele falou assim, você está aprovado na entrevista, tem a vaga, eu vou te encaminhar no RH para te encaminhar para os exames admissionais. Eu todo feliz, eu falei assim, vou largar aquele trem de ficar rodando igreja, dando estudo, eu estou vendo quanto eu estou sendo perseguido por causa disso, vou voltar.
Quero ficar sentadinho no banco de igreja, lá atrás, não vou mexer com esse trem de pregar, não. Rapaz, eu fui numa igreja grande lá em Minas. Quando Deus tem um chamado para você, meu irmão, não tem para onde correr. Se Deus te chamou, não tem o que você fazer. Você tem que cumprir um chamado, porque pessoas precisarão ouvir a palavra através do seu chamado. Se você parar, tem pessoas que poderão ir para o inferno, sabia disso? Imagina se os apóstolos parassem, o que aconteceria? Então, o chamado de Deus, não tem volta. Então, pastor Saulo, o que aconteceu? Eu estou lá em Patinga, tranquilinho, fazendo meus cálculos, não vou mexer com aquele trem mais de pregar, de ir na igreja, de publicar um livro, já fui massacrado o suficiente por causa disso, e tal. Aí, quando eu estava com essa vaga lá, tudo prontinho para mim eu entrar, o supervisor falou isso, e eu estou lá em Patinga, eu fui num culto de uma igreja lá completamente diferente, uma igreja bem avivada mesmo, tipo uma batista renovada, e teve uma vigília, logo depois da vigília eu fiquei com vigília, e na vigília o pastor começou a ser usado em línguas estranhas, uma irmã começou a ser usada em línguas, um pastor começou a interpretar, tipo que negócio bem Assembleia de Deus mesmo, e Deus falou assim, não adianta você querer voltar para a sua antiga vida, eu te trouxe aqui hoje, você está aqui ouvindo a minha palavra, não adianta você querer voltar, essa porta eu já fechei. Eu te coloquei lá para você voltar para lá e continuar, que eu vou te levar a ser ministro da minha palavra e você irá a lugares longínquos ainda. Rapaz, eu saí daquele culto arrasado, porque eu sabia que não ia dar nada certo a vaga de emprego. Tanto é que no dia seguinte o RH me ligou e falou assim, Delcio, infelizmente a empresa cancelou a vaga de técnico de eletricista aqui. Isso nunca aconteceu, mas a vaga foi extinta do sistema. Olha só, a vaga foi extinta, a diretoria da empresa lá em São Paulo entrou no sistema, extinguiu a vaga de técnico em eletricidade. Aí eu voltei para Vitória, aí eu falei assim, eu vou entrar num processo de jejum 30 dias até meio-dia, ou vai ou racha. Aí eu fiz o jejum. Olha só como é que Deus fala, irmão. Você fica achando aí que camarada está com a barriga cheia de feijoada e vai ter visão a respeito da sua vida. Aí você muda o rumo da sua vida. Camarada vai no churrasco, enche a cara, chega na igreja e vai consultar aqui, ó. Você quer mudar de emprego? Vou consultar aqui. Eu já vi camarada, rapaz, grupinho de obreiro conversando sobre futebol, a irmã querendo consultar lá uma coisa importante, falando sobre futebol, vem, ora ali, Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus, tá? Acreditando que Deus vai falar porque clamou pelo sangue de Jesus. Os três abrem a Bíblia, 2-1, 2 versículos falou amém, o outro falou não. Irmã, pode ir lá, tá? Pode ir lá sair do seu emprego e ir para o outro. Entendeu? Rapaz, eu fiz jejum 30 dias para ter uma resposta de Deus nessa época. Você acha que Deus é quem? Você acha que Deus é um garçom com toalhinha branca à sua disposição para falar a hora que você fazer assim? Em Oséias fala assim, eu te levarei ao deserto e ali falarei o seu coração. O que é isso? É você desligar desse mundo e ir para o deserto mesmo. Entendeu? Alcançar uma resposta de Deus, você tem que sair dessa vida. Entendeu? Você tem que parar, desligar desse negócio de internet. Internet é uma coisa boa. Estou falando assim, a pessoa fica ali vidrada em rede social. Entendeu? Come churrasco, até sair Coca-Cola pelo ouvido e pelo nariz, e vai na igreja, quer abrir um versículo ali para tomar uma decisão sobre a vida do outro ainda. Então, o que acontece? Eu estou no processo, nessa época, jejuando 30 dias, ou vai ou racha, eu querendo um emprego. Pastor Saulo, quando eu entreguei o 30º dia de jejum, Deus falou comigo, e ali eu comecei a entender que era a voz de Deus falando comigo. E essa voz, ela fala literalmente dentro da sua mente. Ela parece com um pensamento seu, mas ela tem uma sutileza muito pequena. Você tem que estar muito sensível ao Espírito Santo para saber que é o Espírito Santo falando. Quando eu encerrei o 30º dia de jejum, eu ouvi uma voz falando assim. Eu perguntei assim, eu encerrei o 30º dia, até meio-dia, e falei assim, Deus, o que eu vou fazer na minha vida? Veio uma resposta assim, você vai pregar a minha palavra. Eu falei assim, onde?
Aí a resposta veio: eu enviarei as pessoas. Só isso, só 2 frases curtas, mais nada. Aí eu falei assim, tá bom. Então eu vou sentar no computador aqui e vou elaborar isso tudo que eu gosto de elaborar, isso tudo mesmo, tal. Aí eu comecei a elaborar 4 estudos e veio na minha cabeça, eu vou elaborar 4 estudos sobre as doutrinas básicas do Novo Testamento. Já que o negócio é doutrina, né? Então vamos falar sobre doutrina, então. Já que é para fazer uma limpa e mostrar o que é doutrina, vamos fazer um estudo sobre doutrina. Sim, 4 estudos sobre doutrinas básicas do Novo Testamento. Estudos sobre oração, estudos sobre conhecimento da palavra, o ensinamento básico do Novo Testamento. Isso eu estava em uma Assembleia de Deus com um pastor amigo meu, ele estava dando estudo na escola dominical e estava encerrando a série de estudo dele. Aí o pastor amigo meu, que conhecia o pastor local, falou assim, o Delcio aqui ele é muito bom para dar estudo, não era pastor ainda não. Ele já dá aula no curso de teologia lá, que eu sou professor também. Aí o pastor da igreja local, Assembleia de Deus, falou assim, Delcio, você podia dar estudos aí na sequência depois do pastor falando isso e tal, porque está acabando domingo que vem. Se eu posso dar estudo, qual que é tema? Qual que é o tema? Perguntei qual que era o tema. Rapaz, você acredita que esse pastor falou assim, você pode dar 4 estudos sobre as doutrinas básicas do Novo Testamento? Aí eu falei assim, olha como que Deus falou comigo. Ele falou que ele enviaria as pessoas. Os estudos já estavam prontos, entendeu? Então a minha vida foi guiada por aí, até o ponto que eu comecei a dar tanto estudos, palestras, aulas em curso de teologia da Assembleia de Deus, que eu fui consagrado a pastor pela Assembleia de Deus ali, desde essa época virada de 2010 aí. Mas essa história toda que eu estou contando aqui, ela ficou toda no passado, porque não tinha essa informação aqui, ninguém tinha contato com pessoas que haviam se desligado da Igreja Maranata. E isso foi um ano antes de toda aquele problema todo lá, né, daquele escândalo. Foi um ano antes, e Deus havia me falado o que aconteceria também. Mas, enfim, foi esse desligamento aí e uma direção para esse chamado. Mas, Delcio, então, você contou e você realmente tem uma trajetória e experiências muito bonitas, né? É uma coisa assim realmente que é uma coisa para você guardar realmente no seu coração aí, é um testemunho de vida, de fato, isso aí a gente tem que reconhecer. Agora, assim, depois que você saiu, então você se desligou, eu faço essa pergunta para as pessoas todas, né? Você é um caso um pouquinho diferente, né? Sua história ela é toda um pouquinho diferente, né? Mas assim, as pessoas que estão ali, normalmente elas perdem o circuito de amigos, né? De relacionamentos, sofrem algum tipo de perseguição ou constrangimento pelo fato de ter saído, né? Você teve problemas nesse sentido? Problemas, depois que você saiu, problemas emocionais, sentimentais, com relacionamentos? Conta pra gente aí como é que foi esse seu processo de desligamento em relação a esse cerco que se fecha, né? Depois da nossa saída. Ah, sim, o que aconteceu? Quando eu saí, rapaz, quando eu andava na rua, assim, passava alguém da Maranata, parecia que eu estava olhando pro diabo andando na rua. Olha lá o diabo andando na rua, lá. Então, eu creio que nos bastidores ali deve ter sido comunicado, tanto é que teve, na época, um tempo depois, teve um evento, um seminário lá na minha região, lá do Vale do Aço, onde a liderança da igreja teve lá, aí um amigo meu falou assim, olha, só faltaram falar seu nome. Então, sabiam que poderiam estar fazendo, né, o que já fizeram com você aí, mas eu tenho uma coisa, para mim, o seguinte, eu não estou nem aí para o que falam para mim, eu sigo aquilo que eu tenho convicção e ponto final, entendeu? Então, eu tenho essa natureza de não me importar se estão falando de bem ou mal e seguir aquilo que eu tenho convicção e acabou. Então, eu sabia o que estava falando, até porque eu tive empatia muitas vezes, né? Eu via, andando para a calçada assim, via alguém que era da igreja, me conhecia, me olhava assim, como se estivesse realmente olhando para o próprio diabo na rua, né?
não cumprimentava nem nada e tudo. Mas depois que aconteceu aquele escândalo financeiro todo mundo voltou a conversar comigo assim, numa boa, entendeu? Todo mundo começou a comentar comigo, me mandaram mensagem, tudo e tal. Mas o ruim é isso, porque como existe essa reclusão, uma doutrina exclusivista, só aqui a salvação, só tem salvação que está aqui, a religião e a obra e tudo, aí você tende a ter um convívio muito isolado ali dentro, né? Não tinha tanto esse convívio isolado, porque eu sempre fui aberto a conversar com outras pessoas. Isso me atingiu, sim, mas não tão grave, entendeu? Não tão grave, assim, ao ponto de eu ter depressão, ao ponto de... Mas eu vi o isolamento, sim, claro, vi completamente o isolamento, sim, que... aí eu te falo, né? Aí eu te falo, eu fiz a pergunta lá, fazer igual aqueles programas que fazem a pergunta e depois dá a resposta. Qual é a principal doutrina de Jesus Cristo? Ela se resume em uma palavra muito simples: o amor. Amar o próximo. O Velho Testamento todo se resume em dois ensinamentos que Jesus colocou, que um é igual ao outro: amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo a ti mesmo. O Velho Testamento todo se resume nisso. Para de fazer o mal, ama o seu próximo. Deus só quer isso, entendeu? Você vê a lei inteira, pastor Sol. Se você vê lá, se você cavar um buraco no seu terreno, o boi do seu vizinho cair dentro do buraco, você deve dar o dinheiro ao seu vizinho referente ao boi, ou dar um outro boi a ele. O que é isso? É amar o próximo a ti mesmo. Você não quer que seu boi caia no buraco e morra. O Velho Testamento inteiro é permeado por isso. Aí Jesus vem o tempo inteiro, aí Jesus vem por amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Agora eu te pergunto, você que está ouvindo aqui, você crê em Deus? Você crê em Jesus Cristo? Você crê no que ele ensina? Se você está tendo ódio por alguém que saiu da sua igreja, que evangelho de Jesus Cristo você está vivendo? Você não está vivendo evangelho de Jesus Cristo nenhum, correndo um grande risco de morrer para o inferno. Se uma pessoa desliga da sua igreja, você é fomentado a ter ódio daquela pessoa. Você vira a cara, igual o obreiro da igreja que eu convivi lá a vida inteira, e passar pelo cara pela padaria, o cara passou assim, virado a cara. Se você vira a cara para o seu irmão na rua, então Jesus está ensinando o amor ao próximo a vida inteira. É mais profundo ainda, que ele chega e fala assim: se alguém te obrigar a andar um quilômetro, ande 2, porque no Império Romano parece uma lei lá que obrigava um cidadão qualquer, se um soldado pegava o cidadão, carrega isso aqui para mim, ele era obrigado a carregar lá uma distância. Então por isso Jesus falou assim: se alguém te obrigar a carregar não sei o que lá durante 1 quilômetro, seja, ande 2, se alguém te pedir isso daqui, entendeu? Vai mais ainda. Fácil é amar o seu amigo, todavia eu vos digo, ame o vosso inimigo. Amar o vosso inimigo, cara, entendeu? Deus nos exige amar o inimigo, entendeu? Então, aí Jesus chega na conclusão e ainda fala assim, o que a palavra fala, ame o seu próximo como a ti mesmo, porém um novo mandamento vos dou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, que é mais profundo ainda. Então Jesus está ensinando o amor, pastor Saulo, o tempo inteiro. É isso que ele está ensinando, a amar o próximo. Entendeu? Pois é, Delso, e diante disso aí, né, que você foi bem pontual, isso aí realmente é uma questão central mesmo da mensagem, né, João 3,16, mas tirando então desse ponto, né, dessa doutrina tão central, tão especial, e diante daquilo que a gente está vendo, né, a igreja levando os membros a odiarem os ex-membros, né? Quem está fazendo isso é a liderança, né, com aquelas mensagens, né,
levando as pessoas a desprezar. Outro dia teve um pastor, que é até aqui de Brasília, o pastor Silvio, né, numa aula para jovens, dando um exemplo de que ele nem atendia o telefone daquela pessoa que tinha sido como um pai para ele, né? Então, umas coisas assim, não atender ligação, não ter contato, né, não sentar à mesa, usar aquele texto lá de Coríntios. Então, diante disso, pastor Delso, com a sua experiência, com a sua bagagem, né, com essa sua vivência, né, nesse ambiente teológico, você considera a Igreja Cristã Maranata uma igreja cristã genuinamente falando? Não. A resposta é simplesmente não. A Igreja Cristã Maranata, ela não é reconhecida teologicamente como igreja. Se você pegar a teologia, nada que é um estudo sistemático da Bíblia, né? A Igreja Maranata não se encaixa no perfil de uma igreja genuinamente cristã, porque a palavra fala que bom que os irmãos vivam em comunhão. Comunhão, entendeu? Então, a Igreja Maranata, ela me isolou de qualquer comunhão com outras igrejas. Se você falar que você foi de outra igreja, você já era mal visto. E qualquer um que sai da Igreja Maranata para ir para outra denominação é taxado pela liderança como caído. Isso aí você vê nas redes sociais aí, mais que tudo. Então, ela se isola completamente, ela não é ensinado o amor. Eu vivi mais de 20 anos na Igreja Maranata, nunca me foi ensinado a amar o próximo. Eu já perguntei liderança local sobre trabalho beneficente, ajudar pessoas carentes. Não, a Igreja Católica já faz isso aí. Irmãos, o cristão, ele tem que fazer isso. Aquela pessoa se converteu, se ele vê alguém necessitado, ele vai se compadecer, ajudar aquela pessoa, entendeu? Se ele não ajudar ali por alguma coisa, ele sai incomodado, ele fica com remorso de não ter ajudado. Então, na Igreja Maranata, nunca me foi ensinado, eu nunca vi um trabalho social de ir a pessoas usar de droga para levar um alimento, ir em crianças carentes. Hoje, pastor Sol, na igreja de Padre Gabriel, nós cuidamos do trabalho social da igreja de crianças, já chegou a ter umas 35 crianças, que a maioria vão até sem o pai, sem a mãe, vão sozinhas. E a gente começou dando um lanche na aulinha, um biscoitinho com leite, suco, leite, biscoito, entendeu? Crianças que vão com a roupa rasgada, crianças que vão pegando coisa no lixo para comer. A primeira aula que nós demos para criança em Padre Gabriel, 2 crianças nunca tinham ouvido falar a história da Arca de Noé. Um bairro que tem tráfico de droga, entendeu? Um bairro cerceado ali pelo crime. Agora você fala, tem muitas igrejas lá dentro, sim, tem muitas famílias realmente, mas infelizmente é um bairro que tem um tiroteio na praça. Na escola dominical, um dia as crianças chegaram aqui, pastor, o que a gente achou na rua? Um monte de cápsula de tiroteio da pracinha na noite do domingo, entendeu? E a gente está lá todo dia. Você chega de subir lá, você tem que abaixar os vidros e ligar a luz do carro. Muito interessante. A gente está lá todo final de semana, aquele monte de criança. Aqui em Vitória fez um frio de rachar esse inverno todo. As crianças em nenhum momento tinham roupa de frio. Agora que eu consegui uma doação e comprar um par de roupa para cada criança lá, nós já conseguimos brinquedo, eu consegui uma doação com um engenheiro civil amigo meu de São Paulo, que doou um valor expressivo. Nós fizemos um encontro de criança lá, adolescente, conseguimos dar brinquedo para todas as crianças. Muitas lá passam arroz puro dentro de casa com feijão. Tem criança lá que nunca foi num shopping. Nós, de vez em quando, eu e minha esposa pegam um grupinho de 4 crianças, levam no shopping para tomar sorvete, comer pizza e leva para casa. Teve um dia que eu levei tratamento dentário, tem um amigo meu que é dentista, que nós pegamos crianças levando lá para fazer tratamento dentário. Uma das meninas, um dia a gente parou na padaria com essas crianças, ela ficou olhando, falou, no cartaz da padaria, e falou assim, ô tio, o que é aquilo lá? Falou assim, é um misto quente, você não comeu? Não, nunca comi não, você está com fome? Era quase 11 horas da manhã, a menina não tinha comido nada, entendeu? Então, hoje eu vejo o que é amar o próximo.
entendeu? A Igreja Maranata nunca me ensinou isso, entendeu? O que eu posso dizer, com todas as letras, o que a Igreja Maranata me ensinou é defender a placa dela. O que ela me ensinou foi isso, entendeu? O tempo todo é justificado que você está na obra perfeita do Espírito Santo. Aí, depois de um tempo que eu saí, eu estava lá em casa, aí bateram na porta 2 missionários mormons, aqueles que andam com roupinha social, gravatinha, sabe como é que é? Plaquinha Elda aqui, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que também é uma seita. Bateram lá em casa. Eu falei assim, tinha pouco tempo que eu tinha saído, eu já tinha sido liberto por Jesus Cristo, mas tinha pouco tempo. Aí eu falei assim, me proibiram a vida inteira de conhecer outras igrejas, eu quero conhecer todas agora. Pode entrar, entra aí. Aí o pastor Sócio fala, quem tem a verdade não há o que temer. Eu tive um encontro com a verdade, fui liberto. Então você não tem o que temer nada, entendeu? Se você está com a verdade, você pode ir em qualquer ensino, que a verdade é o seu esteio. Os missionários mormons sentaram lá e estão explicando sobre a igreja dele. Eu perguntei assim, para vocês, o que é a igreja de vocês? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sabe o que eles falaram? Assim, o olhinho deles até brilhou e falou assim, a Igreja de Jesus Cristo Santo dos Últimos Dias é a única obra revelada do Espírito Santo na Terra. Aí eu falei assim, eu escutei essa conversa fiada a vida inteira, né? E aí eu completei a pergunta, e para vocês, o que são todas as outras denominações? Sabe o que falaram assim? Aí fecharam a cara, né? Todas as outras igrejas é tudo religião inventada pelo homem. Eu escutei também essa conversa fiada a vida inteira. Como que pode, né? Então, resumindo, a Igreja Maranata, ela está mais numa categoria de seita do que uma igreja genuinamente cristã, porque não está embasada nos ensinamentos de Jesus Cristo, não está embasada nas doutrinas ensinadas por Jesus. Especialmente. Ela tem doutrinas exclusivas e ela prega o exclusivismo. Isso são características dentro da teologia de uma seita, não de uma igreja cristã. Muito bem, Delcio. Essas suas observações, elas são muito interessantes, especialmente no que diz respeito ao amor, o amor ágape, que é realmente atitude, né? Eu até posso citar aqui, né, São Francisco de Assis, dizem que essa expressão é dele, não tenho certeza, mas ele diz o seguinte, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. O que mostra que isso que você está fazendo realmente aí, neste trabalho que você relatou, é uma expressão de amor e coisas que nós não vemos em igrejas que se dizem cristãs e nós não conseguimos ver essas atitudes de amor. Mas, enfim, sobre, aqui, até para a gente encerrar agora, né, sobre essa falta de amor, você deve saber que as pessoas que dão entrevistas aqui ao nosso canal, muitas delas são processadas pela Igreja Cristã Maranata. Não porque tenham dito alguma coisa que possa ser ofensiva, mas a gente chega à conclusão de que provavelmente tem um sentido apenas de intimidar, de fazer com que as pessoas se calem, que elas não se manifestem, coisas desse tipo. E eu queria, então, era para a gente poder aqui chegar nesse final aqui, que você nos falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha de uma igreja que tem esse tipo de procedimento, né? Se, por um lado, você não consegue enxergar este amor com o qual você citou, e ainda processa ex-membros, e você, como é um pastor, como uma pessoa que está nesse meio teológico aí, convivendo com muitos pastores e professores de teologia, o que você poderia nos dizer sobre esse tipo de procedimento, de comportamento dos líderes da Igreja Cristã Maranata? Pastor Saulo, isso é uma coisa muito clara, né? Está longe do Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse comportamento exclusivista, esse comportamento de pregar esse ódio, né, contra ex-membros, de chamar de caído, de chamar de apóstata, essas coisas inclina mais para uma característica de uma seita do que de uma igreja cristã genuína. Uma igreja cristã genuína que está embasada na palavra, ela vai ter
ela vai ter na prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Jesus que ensinou amar os inimigos, o amigo é fácil, então amar os vossos inimigos. Igreja Maranata processa ex-membros, olha o que faz. Persegue ex-membros, tipo assim, se a pessoa sair da Igreja Maranata e ir para outra denominação, isso já é motivo para você cortar todo o contato. Então, não adianta ter uma placa escrita Igreja Cristã, tem que ver na prática o comportamento. Então, a teologia, ela dá características de seita a esse comportamento, né? Quando uma instituição tem o nome de igreja, quer mostrar uma aparência de igreja cristã, mas tem comportamento todo exclusivista, tem doutrinas que não são doutrinas genuinamente bíblicas. Então, a Maranata tem doutrinas que não são bíblicas ali, que não estão escritas na Bíblia, que é o que já tem sido discutido muito aí, né? Clamor por São Jesus, consulta a palavra, meios de graça e entre muitas outras doutrinas aí. Então, tem a dizer isso, né? Deus. Deus, eu agradeço demais esse tempo que você dedicou aí, as informações, as suas experiências, aquilo que você passou. Não sei se você teria alguma outra questão sobre os livros, sobre o seu canal. Eu vi que você tem um site também. Se você quiser, então, falar um pouquinho agora para a gente encerrar sobre este seu trabalho, para que a gente possa encerrar, fique à vontade. Amém, pastor Saulo. Eu que agradeço aí o convite, porque o conhecimento ele tem que ser difundido, as pessoas têm o direito de saber onde estão, né? Então, se você está ouvindo aqui, se você está na Igreja Maranata, ou se você já saiu, se você teve uma experiência amarga, se você tem trauma, você dobra o joelho, irmão, ora e saiba que muitos saíram e estão numa condição hoje guiadas pessoalmente, né, pelo Espírito Santo, assim como aconteceu comigo, estou engajado no meu chamado. Então, não se preocupa. Seja o prejuízo que você levou por homens ou confiar decisões suas, prejuízo teve e ficou para lá. Você tem que seguir a cabeça erguida e reconstruir a sua vida, e não preocupar com o passado. Porque se você confiar em Deus, você tem tudo na sua vida. E, pastor Saulo, continue nessa batalha sua aí, porque está sendo um grande instrumento de Deus para que muitas pessoas alcancem o reino dos céus. Amém? Eu não tenho um site, mas não, eu foquei só no canal, tá? No canal Delcio Gomes aí. Ok, Delcio. Então, eu vou deixar o link do seu canal na descrição desse vídeo. Passe para mim, por favor, também os nomes dos seus livros, que eu vou deixar na descrição dos 2 vídeos, o parte 1 e o parte 2 também, para que as pessoas possam ter acesso. Quem tiver curiosidade sobre este assunto também, quiser fazer um contato com você, né, pode deixar aqui nos comentários, ou no seu próprio canal, deve ter, né, a área de comentários, a pessoa pode, então, saber como ela vai, então, acessar você. Eu agradeço mais uma vez essa sua participação, aproveito também para agradecer a todos os apoiadores do canal, as pessoas que estão nos acompanhando e estão incentivando este trabalho. Que Deus abençoe a todos. Pastor Delcio, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Deus abençoe.